Estamos retornando com o nosso curso de teologia. Nas aulas passadas nós falamos sobre diversidade, um tema complexo. Elucidamos o tema e colocamos um ponto final em algumas questões que vinham nos instigando. Agora, nessa aula, nós falaremos sobre educação, mas também existe a diversidade na educação. E a teologia, na verdade a Bíblia, a palavra de Deus vai elucidar esse tema da diversidade na educação. Nós vamos colocar, como eu disse, um ponto final em alguns temas que vêm sido falados, comentados muitas vezes com o intuito de desviar o verdadeiro foco. Algumas pessoas têm o intuito de falar algumas coisas a respeito de diversidade, não exaltando, mas sim depreciando o ser humano. E nós vamos falar a respeito disso nessa aula. Nas aulas passadas, nós falamos a respeito apenas da diversidade em si e elucidamos diversos temas. Agora vamos falar nessas aulas, daqui para frente, a respeito da diversidade na educação, nas escolas. Nós vamos falar do ensino acadêmico, e também da educação base, a educação familiar, como o ser humano deve comportar no meio dessa sociedade. Já que nas aulas passadas nós falamos em sociedade e filosofia, a respeito do ser humano, como o ser humano nasce, como ele é criado, nós viemos falar a partir de agora nessas aulas. Bem, começamos. O Brasil ocupa a 60ª posição no ranking de educação na lista de 76 países, e nós vamos falar por que disso. Porque ocupa uma posição tão baixa e tem uma educação tão defasada. E o porquê que buscam cada vez mais com fórmulas, mas não conseguem se posicionar em uma colocação, em uma boa colocação. Em primeiro lugar está Singapura, seguindo de Hong Kong e Coreia do Sul. Na posição do ranking está Gana. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou numa quarta-feira um ranking mundial de qualidade de educação entre 76 países avaliados. O Brasil ocupa a 60ª posição. Em primeiro lugar está Singapura, seguido de Hong Kong e Coreia do Sul. Na última posição está Gana. Salientar que muitas vezes não há interesse no nosso país em investir em educação, esclarecer, colocar livros de qualidade. E muitas vezes a gente aprende que o nosso país surgiu de uma forma, sendo que na verdade surgiu de outra. Ou seja, desde o princípio da educação básica, no antigo jardim de infância e agora nas primeiras bases, no ensino fundamental, nas bases escolares, nós sempre fomos enganados de como o Brasil foi surgido, de que forma ele foi surgido, e muitas vezes nós não buscamos esclarecimentos, e muitas vezes os livros didáticos também mascaram essa forma de ensino aqui no nosso país, no Brasil. Enquanto o topo da lista ficou com os países asiáticos, as últimas 15 posições ficam com os países sul-americanos. Argentina em 62ª, Colômbia em 66ª e Peru em 61º lugar. O ranking foi definido a partir de resultados e testes de matemática e ciências aplicadas nesses países, além dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Foram avaliados o TIMSS, o TIMSS dos Estados Unidos e o TIRSE
TERCE, aplicado em países da América Latina. Avaliação. O PISA avalia conhecimentos de leitura, matemática e ciência dos adolescentes. O Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o órgão do Ministério da Educação, MEC, é quem aplica a prova no Brasil. O PISA avalia conhecimentos e habilidades que capacitam os alunos para uma participação efetiva na sociedade. A avaliação em leitura busca saber qual é a compreensão, o uso e a reflexão dos estudantes sobre textos escritos para alcançar objetivos. Já na matemática, a intenção é medir a capacidade de atender suas necessidades no mundo para, por exemplo, expressar ideias bem fundamentadas. A principal finalidade do programa é produzir indicadores dos sistemas educacionais. São avaliados alunos nas faixas etárias de 15 anos de idade, em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, ou seja, o ensino básico, o ensino fundamental. E por que será que existem tantos números que querem indicar uma educação de qualidade, porém nunca chegamos lá, nunca conseguimos alcançar uma boa meta? Por que a nossa educação realmente é tão defasada? Vamos então esclarecer alguns temas na Palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro está em Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O temor do Senhor é a instrução para a sabedoria, e antes que a honra chegue à humanidade. Salmo 119, versículo 66. Ensina-me bom discernimento e conhecimento, pois acredito em seus mandamentos. Ou seja, Deus manda especificamente, sem sombra de dúvidas, seguir primeiro os seus mandamentos. E isso vale também na educação, no ensino básico. Ou seja, o conhecimento matemático, o conhecimento das ciências, o conhecimento da filosofia, o conhecimento de português, o conhecimento acadêmico, ele é para as escolas, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Esse ensino são para as escolas. Isso se chama ensino escolar. E a educação, ela é feita em casa com os pais, ou seja, os pais são fundamentais para a educação de seus filhos. Alguns ensinamentos básicos, desde pequeno, de criança, constitui o preenchimento deste livro em branco. Como eu falei na aula passada, a necessidade dos pais estarem sempre presentes na educação dos filhos e não fazer como na sociedade atual, na sociedade contemporânea, ou seja, empurrar para a escola, para os professores, a educação de seus filhos. É fundamental que haja participação, principalmente no mundo tão rápido, tecnológico, como o mundo em que vivemos. A necessidade dos pais presentes, visíveis na educação de seus filhos, controlando o que o menino ou a menina olham na internet, sempre cuidando os seus conteúdos, porque a internet é um mundo muito aberto e a necessidade dos pais estarem sempre presentes na vida de seus filhos, e a Bíblia nos ensina isso. Olhamos também em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o livro de Provérbios de Salomão, um livro tão rico nas nossas vidas, tão presente nas nossas vidas também.
O temor do Senhor é o começo da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Também vemos no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, quanto a esses 4 filhos, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em toda aprendizagem e sabedoria, e Daniel teve compreensão em todas as visões e sonhos. É bom, é necessário que vocês leiam, vocês tiverem acesso à Bíblia, até mesmo a Bíblia no celular, baixem a Bíblia e leiam esse texto, não somente o texto, mas leiam o texto completo. É muito necessário que fizemos uma análise do texto completo e não apenas de versículos vagos. Vamos ler então o que Paulo Freire fala a respeito da educação e vamos resolver algumas questões que Paulo Freire infelizmente não elucidou, não falou na íntegra a respeito do seu ensino. Aprender é um ato revolucionário por meio da educação e de maneira coletiva. O indivíduo deve tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo. Assim pode ser resumida a ideia central do pensamento do pernambucano Paulo Freire, 1921, e ele faleceu em 1997. O mais notável educador brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua concepção literária e autônoma de educação e por seu método inovador de alfabetização de adultos. Agora eu faço uma pergunta: por que ainda continuamos num nível tão baixo de educação? Parece que tem alguma coisa errada. Formado em Direito, Paulo Freire optou por se dedicar ao magistério. No final dos anos de 1940 até o início dos anos de 1960, tomou contato com a realidade de camponeses e operários pernambucanos e se envolveu em projetos de educação popular. Essas experiências foram decisivas para formar a essência de suas ideias e formatar o seu método. Freire teve suas obras traduzidas para mais de 20 idiomas. Em maio de 2017, completa-se 20 anos de sua morte, nesse ano de 2017. Emancipação e autonomia. O método de Paulo Freire ganhou grande repercussão após ser colocado em prática em Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963, quando 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. Em vez do aprendizado mecânico e de letras e palavras descontextualizadas da vida dos educandos, o método freiriano propõe partir da realidade dos alunos e de seu universo vocabular. A alfabetização ocorre mediante a discussão de suas experiências de vida, de seus problemas e de questões do cotidiano. Bem, nós sabemos que realmente facilita muito a educação, né? Mostrando, principalmente na alfabetização, mostrando o cotidiano, ou seja, o conhecimento real, conhecimento empírico do dia a dia. A ideia é que a leitura da palavra proporcione a leitura crítica do mundo e permita a compreensão da sua realidade social e política. Essa seria a essência da educação emancipadora e autônoma, que possibilita que pessoas
das classes menos favorecidas da sociedade, desenvolvam uma consciência crítica de sua situação e vejam-se como protagonistas da própria história, capazes de transformar a realidade sempre coletivamente. Ninguém luta contra forças que não entende. Ninguém transforma o que não conhece. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Tal educação libertadora e problematizadora, segundo Freire, só pode se constituir num processo onde educador e educando aprendem juntos. Essa visão se opõe diretamente ao que Freire chama de educação bancária, referência aos bancos, como se a educação fosse um ato unilateral de depositar os conteúdos. A educação bancária coloca, de um lado, o educador como o único a deter o conhecimento e, de outro, o educando, tratando como um ser passivo que nada saberia. Atuando dessa forma, a escola suprime a capacidade crítica dos alunos, acomodando-os ao mundo existente. E é tão estranho que essa educação tem sido posta diretamente nas escolas e não tem funcionado no mundo acadêmico. Tem desviado o foco de alguns assuntos, como o que existiam antigamente e agora não existe mais, como a autoridade de professores nas escolas. Particularmente no meu tempo, o professor ele tinha autoridade dentro da escola e nós o respeitávamos. Nós seguíamos aquilo que ele dizia e, portanto, isso formava um grupo, isso formava uma ordem em um grupo. Ou seja, nós prestávamos atenção no educador, o educador tinha autoridade dentro da sala de aula. Ou seja, a partir do momento que as coisas ficaram desconectadas, digamos assim, da realidade, ou seja, parece que é cada um por si, e isso acabou afetando diretamente, muitas vezes, um professor, muitas vezes o sonho de muitas pessoas eram ser professores. Parece que esse sonho está diminuindo. Vamos ver o porquê. E sempre há um interesse. É bom que vejamos quem está por trás dessas ideias, dessas ideologias. A quem tem interesse esse sistema freiriano de educação? Quem está ganhando com isso? É bom que nós reflitamos, nós viemos a refletir quem é que ganha com tudo isso, com esse ensino. Quem está por trás disso? Será que é uma minoria que está incitando uma maioria? Visitando algumas universidades, tanto da minha cidade como de fora, parece que esse sistema tem tomado conta e tem causado prejuízo, na verdade, e por isso nós estamos num ranking tão baixo como o ranking da nossa educação. Na verdade, os professores não estão ensinando, parece que eles estão jogando apenas uma ideologia, mas na verdade o ensino que deveria ser ensinado, na verdade o ensino acadêmico nas escolas, isso não está acontecendo. Embora repudiassem qualquer tipo de doutrinação, recentemente Paulo Freire foi alvo de defensores do movimento de escola sem partido, e eu vou retornar esse tema daqui a pouco, que combate uma suposta doutrinação política e ideológica no âmbito escolar.
Segundo o autor pernambucano, não cabe ao professor ser um pregador, pois o ensino deve ser plural. E esse pluralismo não quer dizer abrir mão de ter uma opinião, mas sim tê-la e dialogar com outros pontos de vista. Será que realmente há um diálogo, não há uma imposição que nós vemos nas escolas hoje em dia? Será que realmente existe essa pluralidade de ideias? Será que eles não estão focados, alguns não estão focados em uma ideologia? Vamos pensar sobre esse assunto. E esconder a verdade, né? Toda educação é política e não existe neutralidade, enquanto a missão da educação bancária é eliminar a capacidade crítica dos alunos e acomodá-los à realidade. A educação problematizadora quer despertar a consciência dos oprimidos, inquietá-los e levá-los à ação. São, portanto, duas visões antagônicas do papel da educação. A educação nasce quando se transmite e se assegura às outras pessoas o conhecimento de crenças, técnicas e habilidades que um grupo social já desenvolveu a partir de suas experiências de sobrevivência. Nesse sentido, pode-se afirmar que o nascimento da educação surge quando o ser humano sente a necessidade de converter as suas práticas cotidianas ao seu semelhante. Alguns tratam a educação dessa forma. A educação é uma das dimensões essenciais na evolução do ser humano, pois em cada conquista rumo à civilização faz-se presente junto a esta a necessidade de transmissão aos seus semelhantes. Assim, pode-se dizer que a educação nasce como meio de garantir às outras pessoas aquilo que um determinado grupo aprendeu. Vamos ver alguns versículos que nos levam a caminhar sobre a verdadeira educação. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. Também temos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, lembrando, a palavra de Deus é rica em todo o conhecimento e grau de instrução. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos ler também Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho
que não é disciplinado por seu pai. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Essa é disciplina. Muitos, ao seu bel prazer, interpretam a palavra de Deus à sua maneira, levantando em um texto fora de contexto, a propósito para levantar uma heresia, essas pessoas. Então, esses textos que eu estou lendo e sugerindo, devido a pouco tempo que eu tenho aqui de vídeos, é necessário que vocês leiam o seu contexto, para que dentro do texto não seja levantado um propósito para mentiras, para heresias. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e novamente quando se levantar. A educação reproduz a sociedade, pois a contradição e o conflito não são tão manifestos na sociedade porque a reprodução é dominante, observando-se que a educação acaba por fazer o que a classe dominante lhes pede. Como a sociedade, a educação é um campo de luta entre várias tendências e grupos, ela não pode fazer sozinha a transformação social, pois ela não se consolida e efetiva-se sem a participação da própria sociedade. A educação acaba transmitindo e reproduzindo os mecanismos de denominação impostos pelo capitalismo. Por outro lado, o setor educacional deve estar em busca da conscientização e da liberdade, através da qual se resgatam caminhos para uma ação transformadora. Afirma que, dentro desta perspectiva libertadora, Paulo Freire considera o poder político como essencial para a libertação, a qual está fora do alcance do oprimido. Nesse contexto, observa-se que a resposta a esse dilema podem ser encontradas na educação, a qual deve ser realizada por e com o oprimido. Ou seja, se essa educação está sendo aplicada em nosso país, por que ainda existe tantos oprimidos? Se essa educação já vem há algum tempo sido trabalhado no nosso país, por que até agora não deu bons resultados? Continuamos num ranking tão baixo. Ou seja, parece que foi mudada um pouco essa rota de educação para uma ideologia posta dentro das escolas e não uma educação fim, uma educação mestre. Por isso que nós declinamos tanto
nesse quesito tão importante para a libertação de um povo, que é a educação. Só que esse ensino de Paulo Freire parece que é um pouco distorcido, e nós vamos elucidar isso mais adiante. Sigamos. Pode-se dizer ainda que a educação coincide com a própria existência humana e suas origens se confundem com a origem do próprio homem. Estudar a educação é também poder compreender que a escola como instituição muitas vezes não tem poder de modificar o que está estabelecido, a estrutura social. A força da educação está no seu poder de mudar comportamentos. Mudar comportamentos significa romper com certas posturas, superar dogmas, desinstalar-se, contradizer-se. Nesse sentido, a força da educação está na ideologia, ou seja, aquilo que já nós conversamos e falamos. Bom, então na próxima aula nós vamos falar sobre essa ideologia, esse desvio que existe na nossa educação. Até a próxima aula.